Salve, amigos. Então, Rafa, take 4. Então, essa é a conclusão final dessa série de vídeos sobre o Pico dos Marins, e a minha primeira conquista já já está indo lá para quase 50 anos atrás. Então, eu dependi de 3 excursões para subir, para conquistar o Marins. E a primeira foi em solitário, e eu já estava nessa segunda, né, que eu fui com mais um amigo, e ainda estaria de mais uma excursão, da última, com mais 2 amigos. Então, nessa segunda, o que destaca foi a gente está no centro de uma tempestade lá em cima, numa aventura que começou, né, a gente em Cachoeira, a gente está a 30 quilômetros cortando caminho ali da base do Pico dos Marins, né? Então o meu amigo muito encantado com os riachos, né? Com os rios encachoeirados, aquelas pedras, aqueles vales profundos, aqueles morros altos, né? As montanhas, ele todo encantado. Aí passamos na casa do seu Afonso, Dona Maria e tal, e chegamos no Morro do Careca. Morro do Careca, amigos, é um lugar tranquilo, sabe? Tranquilo, um lugar tranquilo. Ele deve estar mais ou menos a 1.800 metros de altura. Então é uma laje de pedra, e para baixo tem uma matinha, né? Tem uma clareira, um lugar tranquilo, tranquilo, tranquilo até demais. Então, para uma pessoa comum, ela passa lá, é um lugar comum, mas para pessoa assim, um matuto, pessoal lá que conhece, é um lugar, vamos dizer assim, misterioso. Hoje para mim já é até sinistro, sabe? O Morro do Careca. O Morro do Careca, já tive vezes de estar lá e parece que está chegando gente, sabe? Mas não é do caminho normal, pela trilha normal. A gente será que eles estão vindo pela estradinha e tal, né? Estão descendo lá de Marmelópolis? Porque tem uma trilha ali que o seu Afonso, né? Chegou a levar até lá em cima. Mas passa, não tem ninguém. E um dia eu estava lá, e aquela conversa, perto da clareira do Morro do Careca, tem uma água mais para baixo. Aquela conversa, tinha um grupo, risada alta, tinha até criança e tal. Aí eu desci na água. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, não tinha nada lá, ninguém, tudo quieto, né? Então ocorrem certas coisas. Eu tive com a onça preta, né, na primeira, com a pantera negra, lá nesse lugar, e cheguei lá com meu amigo na segunda vez. Já puxei uma cordinha, uma rama da barraca, joguei 2 tocos, folha seca, fizemos uma cama. Aí, amigos, nossa, no pico começou um trovão. No topo do pico a gente começou a escutar um trovão. E aquele trovão foi indo por 5 minutos, 10 minutos. O pico roncou uma meia hora do trovão, assim. Aquilo pra gente foi coisa incrível. O meu amigo super emocionado. Aí entramos para dentro, ele rezou um Pai Nosso ainda, né? Acompanhei ele seriamente. Aí acabamos de rezar, assim, caiu um aguaceiro, e a barraca chegava a minar água por dentro, mas quando a gota ficava bem grossa, assim, em vez dela pingar na gente, ela escorria e caía para fora dos tocos. Caía para fora e escorria. A gente dormiu sequinho, dormimos legal. No outro dia subimos o pico, fomos nesse lugar que eu tinha parado, que é o Espigão, né? Levei ele nesse lugar, a plataforma que tinha, contornando o Espigão para o lado direito, levei para o lado esquerdo, levei ele, essa vai ser uma das plataformas de salto. Eu acredito que vai ser uma das mais incríveis do mundo, umas mais lindas do mundo, desde de saltar. Eu ia estar lá, o Gabriel Lotti, que é campeão, ia estar lá comigo, mas eu não vi a mensagem dele, descontrolou tudo, acabamos não indo. Mas lá no futuro vai ser uma das rampas de
switch, né? Esqueci o nome do esporte, que eles pulam com aquelas roupas de mosca, né? E saem planeando. Então vai ser uma das mais lindas do mundo ali, acredito, nesse espigão do Pico dos Marins. Aí subindo o Marins, sem experiência nenhuma, começamos aí vinham, contornamos, porque pro lado esquerdo era um abismo espetacular. Do lado direito, espinhadeiros, vertentes abruptas e penhascos, não dá para atravessar. Aí falei, daqui desse lado não dá, desse lado não dá, para cima impossível. Quando eu apontei, deu na seta, que o primeiro era um alpinista internacional, era o melhor do mundo. Ele chegou lá e o Marins só subia com corda. Era pela trilha da Cruz de Ferro. E na Cruz de Ferro tinha um lugar que tinha uma corda de uns 4 metros para subir, para pegar a trilha da Cruz de Ferro. E ali ele colocou a primeira seta, ele subiu só com um ponteiro e uma marretinha. E fez a seta ali, fez outra no espigão, fez mais uma lá em cima e marcou a última água. Da última água, ele marcou uma reta até a mancha, uma mancha eterna que tem no topo um pouco abaixo do topo dos Marins. Tem uma mancha preta da água. Tem vezes que ela fica mais sumida, tem vezes que ela aparece mais, mas ela tá lá, ficou uma linha reta. Hoje ela contorna um pouco, ela contorna muito, mas antigamente era uma linha reta. Até lá, né? A gente traça essa linha imaginária hoje, pô, contorna e tal, mas sempre com essa linha na cabeça. E marcou mais uma seta. Esse cara, ele numa subida, ele fez a trilha, marcou essa trilha, contornando a trilha da Cruz de Ferro, e fez essa trilha, marcando essa seta. E a gente subiu. Quando a gente vai, porque o espigão, ele é um contraforte do Marins, é tudo contraforte. E ele é o maior contraforte lá. A gente cruza por cima dele, contorna ele para sair na última água. E quando eu fui contornar, o rapaz olhou para trás, lá no horizonte, pro lado de Minas, tinha uma nuvem. E aquela nuvem, né? Ele falou, legal a nuvem, são uns foguinhos. Aí eu olhei, mesmo, tinha uns foguinhos, sai para cima, sai para baixo, a gente sem entender, era uma puta de uma tempestade, a gente não sabia nada, legal, então os foguinhos. E continuamos, dobramos o espigão, fomos até a última água, identificamos a água, que seria o ponto para a gente fazer uma locomoção, acampar ali, né? Numa próxima excursão que a gente deu por satisfeito ali, né? Então voltamos, quando nós voltamos, que olhamos aquela tempestade que estava lá no horizonte, já estava assim 1 quilômetro da gente. E vindo, e aqueles foguinhos que a gente via, tamanho de palito de fósforo, eram os puta de uns relâmpagos do sul do edifício. Aí a gente apavorou e começou a descer correndo, o espigão, correndo, correndo. Quando ela se aproximou, e a nuvem tapou o pico. A visibilidade, a gente entrou num buraco na pedra e ficamos no buraco. Quando aquela nuvem chegou no pico, ela estava mais baixa que o Marins. Dava a impressão que ia bater e derrubar a montanha. Ela chupou, ela sugou toda a nuvem da encosta da montanha, fez aquele barulho de exaustor, de aspirador, fez aquele e puxou assim, que limpou a montanha, fez aquela faixa que abriu na montanha assim, e chupou onde a gente estava assim, que passou pro Vale do Paraíba, de Minas pro Vale do Paraíba. Aquele vento, aquele barulho de 150, 200 por hora, aquele vento, a gente dentro do buraco. Daqui a pouco, e aqueles relâmpagos grandes, daqui a pouco parou tudo. É como se uma roda de uma bicicleta estivesse rodando com toda a velocidade, daí ela começa a rodar para trás, parece que está rodando para trás em câmera lenta. Parou o som, parou tudo. E só via o vento, via os matos se mexendo, via que estava ventando muito, mas não via som. A gente estava no núcleo da tempestade, no centro da tempestade. E eu, ficamos encantados, né? Eu comecei a rir, rir que nem um bobo. Aí o amigo que estava comigo, ele saiu, ele tinha uns descontroles que causou até a morte dele. Não, que ele voltou comigo nessa e depois ele participou, teve comigo no Paraíba do Sul, lá eu tive que salvar ele no Rio Paraíba, e ele foi numa aventura na Praia das Toninhas, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e veio a falecer.
ele tinha uns piques meio de emoção, assim, ele ficava meio fora de si. E ele saiu do buraco, um rapaz alto, quase 1,80 m, cabelo encaracolado, loiro, né? Saiu e ficou na ponta da pedra, assim. Eu lembro que o cabelo dele voaçava, ele com o peito assim, como se estivesse desafiando a tempestade, e os relâmpagos passando, aqueles relâmpagos que há pouco tempo atrás eram do tamanho de prédio, da grossura de prédio, passava na nossa frente, assim, a 10 metros, 15 metros, 20 metros, só uma fietinha azul, tipo da cor do fogão, do gás do fogão, passava só aquela fietinha, o centro da tempestade, sem barulho, sem nada. Aí passou, começou o barulho de novo, a tempestade tinha passado. Aí descemos, essa foi a grande, dessa excursão, a lembrança que eu tive. Até desci, tinha um pessoal de São Paulo, um cara lá e mais 2 adolescentes e uma moça. E eu lembro que ela estava fazendo um quadro do Pico dos Marinhos com a foto do rapaz. Aí vai, fica aí, mas a gente já tinha tomado chuva de montão, a gente já estava assim, alucinado. A gente pegou e desceu e veio embora. Aí armamos mais uma excursão e subimos com mais 2, eu e mais 2, né? O que destacou nessa última foi que a gente já estava acampado na última água, depois do espigão, e não conseguia subir o pico. Já fazia 3 dias que a gente estava lá, não encontrava o caminho. Aí o exército apareceu com 120 homens. Apareceu com 120 homens, subiu o pico. E deu para ver, a fila indiana deu para ver o caminho. A gente subiu, eles estavam lá e foram rezar a missa, participamos da missa. Aí eu obtive as vistas panorâmicas, né? Porque o Marins são as vistas panorâmicas mais lindas do Brasil, porque ele está muito próximo do vale. Ele 2.400, o vale em média 500, dá cerca de 1.800 metros de desnível, assim, na nossa cara, assim, o vale todo plano, né? Aí eu já vi as vistas panorâmicas que se descortinaram, as mais lindas do país e tal. Mas fora isso, achei um grande tesouro, um riquíssimo tesouro, conhecimento. Despertou conhecimento, comecei a conhecer geografia, geologia, geometria, topografia, agrimensura, astronomia, astrologia, né, me interessar e saber orientação, cartografia, tudo derivado dessa paixão, né? Era tudo desconhecido, isso já vão lá 50 anos atrás, né? E eu achei esse tesouro, né? Coisa que nos liberta de qualquer prisão, né? De qualquer grilhão, de qualquer preconceito, e tudo, né? A gente é liberto, nada mais prende a gente depois que a gente obtém esse conhecimento amplo, né? E fora isso, né? Fora as coisas materiais, o subjetivo, né? O surreal, o espiritual, né? Muita coisa assim que a gente fala e muita coisa que a gente também não pode falar, que são coisas que são da gente, né? Revelada pra gente. Mas é isso aí, eu já estou me alongando um pouco no assunto. É isso que encerra a minha primeira ascensão ao Pico dos Marins, a minha apresentação, o meu batismo na Mantiqueira, né? E segue lá com uma série de vídeos sobre o Marins, encerra esse capítulo. E é nóis, valeu, obrigado pela atenção, valeu!